Abra suas Bíblias. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15. Mas hoje nós vamos falar sobre uma parte da história de Saul. E o tema da mensagem de hoje é: cuidado, a síndrome de Saul pode contaminar você. Vou repetir: cuidado, a síndrome de Saul pode contaminar você. 1 Samuel capítulo 15, nós vamos ler alguns versículos. Oremos. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos-te sabedoria do alto para que possamos compreender as maravilhas da Tua palavra. Amado Espírito, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, e prepara a terra dos nossos corações e mentes como terra preparada para receber esta semente preciosa. E esta semente possa encontrar guarida em terra fértil, germinar e frutificar, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, nós repreendemos agora todo espírito distraidor, todo elemento distraidor. Visita, Senhor, com o Teu poder os que estão no Teu santuário, os que estão acompanhando este santo culto pela internet, tanto na igreja, Senhor, como nas casas. Faz cair por terra, Senhor, toda obra de distração, Senhor, todo intento do inimigo, e que a semente que será lançada no Teu altar, Pai, vinda do trono da glória, possa encontrar guarida em terra fértil, germinar e frutificar. Não caia à beira do caminho, nem entre espinhos, nem em terreno pedregoso, mas em solo fértil, porque precisamos frutificar, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. 1 Samuel capítulo 15, diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 10. O subtítulo diz assim: Deus manda Samuel repreender a Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor, o teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel:
pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Até aqui os amados podem sentar-se. Amados, a história de Saul nos ensina coisas muito importantes sobre a vida cristã. Se nós meditarmos na história de Saul, se nós lermos a partir do capítulo 9 aqui de 1 Samuel, até o capítulo 16 e alguns outros adiante, nós vamos encontrar muitas semelhanças, muitos sinais na história de Saul que são parecidos com a nossa própria história, com a nossa trajetória cristã. Uma trajetória cristã normalmente, amados, de altos e baixos. Eu costumo dizer que muitas vezes a vida do cristão é como uma montanha russa. Ele demora para alcançar lugares mais altos, demora para subir, mas desce numa velocidade tão grande, cai, deixa de obedecer, assim como o próprio Saul. Para nós entendermos, amados, essa história, belíssima história de Saul, uma história de alerta, uma história de uma grande ascensão de um jovem e de uma grande queda desse mesmo jovem. Nós podemos chamar essa história e as atitudes que distanciaram Saul do próprio Deus, dos seus planos, da sua própria palavra, como uma síndrome. Há uma diferença entre uma doença e uma síndrome. Uma doença tem uma origem específica. Uma síndrome, ela tem ou pode ter várias origens. Então a síndrome, ela é mais abrangente e nem sempre os mesmos sintomas de uma síndrome estão relacionados a uma mesma causa. Por isso eu resolvi chamar isso aqui de a síndrome de Saul. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que essa síndrome, ela pode contaminar você. Todos nós podemos ser contaminados por essas mesmas causas, por essas mesmas origens. Eu quero enfocar, amado, sobre a vida de Saul, 5 pontos. Primeiro, a sua origem. Depois, segundo ponto, a sua escolha. Terceiro ponto, a sua ascensão. Quarto ponto, a sua desobediência. Quinto ponto, a sua queda. Então, Saul tem uma origem, foi escolhido por Deus, assentou-se no trono, desobedeceu a Deus e perdeu o trono. Uma trajetória, amados, perfeitamente humana, perfeitamente natural. Uma trajetória que, vou repetir, traz um alerta para nós que somos cristãos. Nossas vidas têm muitos sinais e muitas semelhanças com a história de Saul. Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 9. Aqui começa a história de Saul. No capítulo 8, apenas para você ter conhecimento do contexto, o povo começa a pedir para Deus um rei. Samuel, ele julgava Israel, ele julgou Israel por praticamente toda a sua vida, por muitos e muitos anos. Mas um dia o povo pediu um rei. O povo já não queria mais ser julgado por um profeta, por um servo de Deus, mas queria ser governado, dirigido por um rei. E diz, vou apenas ler para os irmãos entenderem, 1 Samuel capítulo 8, versículos 6 e 7 diz assim: porém esta palavra, o pedido do povo, não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo, em tudo quanto te disse, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então, amados, o povo estava querendo um novo dirigente, queria um rei. Todas as demais nações da terra tinham cada uma o seu rei, mas quem governava Israel através dos seus servos, os profetas, era o próprio Deus Todo-Poderoso. Mas nós sabemos, amados, que o coração humano é um coração enganoso,
É um coração que, quando se endurece, complica o nosso relacionamento com Deus. O povo queria ser governado por alguém de carne e osso, independentemente se a direção desse governo viesse do Senhor, das próprias decisões desse governante. No capítulo 8, quando você medita, Deus diz para Samuel: Samuel, alerta o povo sobre o que pode acontecer quando é dirigido por um rei e não por mim. E Samuel disse tudo isso para o povo, mas o povo insistiu que queria um rei. Então o capítulo 9 inicia-se assim: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Este é Saul. Então essa é a sua origem. Ele é da tribo de Benjamim, filho de Quis. E a Bíblia relata essa escolha de Deus, dizendo que Saul era um jovem belo, o mais belo de Israel e o mais alto de Israel. Então, ficaria fácil para o povo entender por que Deus o escolhera. Mas Deus não estava olhando apenas para a sua aparência, nem para a sua beleza, nem para a sua altura. Deus estava olhando para um coração que era um coração humilde. E é necessário que nós entendamos isso. Saul era um jovem, apesar de sua beleza, da sua altura, da sua força, era um jovem humilde, de um coração quebrantado, que obedecia às ordens do seu pai. E tem um acontecimento na vida de Saul que mudou a sua história. Versículo 3 diz assim, acompanhe comigo: E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém também não estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: Venha e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se, preocupar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém o moço lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Mas olha que coisa tremenda. O pai de Saul perde ali algumas jumentas, não fala quantas são, mas são algumas jumentas. E os jumentos eram animais de grande valor. Vou fazer uma observação: quem tinha jumentos naquela época é porque tinha dinheiro. Quem tinha animais para cavalgada tinha dinheiro. Quando José e Maria, os pais humanos de Jesus Cristo, foram até Belém para fazer o censo, e Maria estava grávida, próximo dos dias de dar à luz, Maria, diz a palavra, foi montada num jumento, porque a família de Jesus era uma família abastada, era uma família imperial, descendentes do rei Davi. Então, amados, certamente essas jumentas tinham valor. Por isso o pai disse: filho, vai buscar, vai encontrar essas jumentas. E exatamente, amado, ele sai, procura por vários lugares e não encontra. E Saul fica preocupado, assim, para o servo dele: vamos voltar para casa, porque nós não vamos achar as jumentas. E daqui a pouco meu pai está mais preocupado conosco do que com as jumentas. Mas o seu moço, o seu ajudante, diz assim: aqui perto tem um homem de Deus, e se nós formos procurá-lo, certamente ele vai dizer que caminho devemos seguir. Nós aprendemos com a origem de Saul e com essa ocorrência das jumentas de que, seja quais forem as situações que nós vivermos, é muito importante nós procurarmos sempre os servos de Deus, homens e mulheres de Deus, para nos orientar, nos aconselhar,
e mostrar o caminho que devemos seguir. Normalmente os servos de Deus, eles dão a direção, dão um conselho conforme a palavra de Deus estabelece e determina. Mas eu queria frisar, amados, que antes do encontro de Saul com Samuel, que algumas perdas são permissões de Deus e podem nos aproximar de Deus. Muitos se encontram com Deus por causa das perdas. O que você perdeu? Eu tive um encontro com o Senhor Jesus porque relutei por 2 vezes, quando Deus falou comigo claramente, 1993 e 1994. Deus falou comigo que não precisava nem desenhar. Eu não conhecia a Deus, mas as coisas que Deus falou comigo, só Ele sabia a respeito de mim. Só que eu vivi um tempo em que as perdas não existiam no nosso cômputo humano, porque para a maioria dos homens, preste bem atenção, mas para a maioria dos homens, perdas são consideradas perdas de bens. Como aqui, o pai de Saul perdeu as jumentas. Muitos consideram perda a perda de um emprego, a perda de um negócio, a perda de um bem, a perda de uma oportunidade. Nós consideramos perdas aquilo que tem valor monetário, valor patrimonial, mas dificilmente consideramos como as maiores perdas das nossas vidas, as perdas afetivas. Um casamento que se perde, um relacionamento familiar que se perde, uma amizade que se perde. Nós damos valor quando a perda tem realmente um valor monetário. Pode ser contabilizada, pode ser calculada, como no caso das jumentas. Eu não tinha perdas materiais, mas estava perdendo a minha família, perdendo o meu casamento. Mas há também um cálculo que muitos fazem, é que embora se possa perder uma família, se pode constituir outra. Embora se possa perder uma mulher, pode-se ter outra. Embora se possa perder o marido, pode-se ter outro marido. Nós normalmente não computamos como perdas, por exemplo, quando ocorre um divórcio, a perda do relacionamento pais e filhos. Não temos noção do quanto isso afeta a vida dos filhos e quanto isso vai afetar lá na frente a própria vida dos pais, de todos os familiares. Como Deus havia me chamado 2 vezes, eu não compreendia que aquilo que eu estava perdendo era o que realmente tinha valor na minha vida. Eu não dei importância ao chamado. Aí um dia Deus me fez perder as minhas jumentas, meu emprego, o meu status, alguns bens. E aí eu não tive outra alternativa. Ele me fez estar aos pés dele e disse: eu te chamei por 2 vezes, você não me deu ouvidos. Foi preciso tirar as tuas jumentas, foi preciso você perder as jumentas, perder o teu emprego, perder o teu status, perder alguns bens para que você me desse ouvidos. Você precisa construir a sua vida sobre a rocha, porque tudo que você fez até aqui, eu tinha 38 anos de idade, foi construído sobre a areia. Amados, se olhar pelo lado humano, foram perdas irreparáveis, do ponto de vista humano. Mas dentro dos planos, dos propósitos de Deus, eu posso dizer como Paulo: aquilo que eu perdi foi o maior lucro da minha vida. Aquilo foi como esterco, para que eu pudesse crescer como árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Paulo diz assim: tudo que eu perdi eu considero lucro, porque fui alcançado por Cristo, pude ganhar a Cristo. Eu queria que hoje você pudesse refletir sobre as eventuais perdas que você teve ou que você esteja tendo.
e refletir também sobre eventuais perdas que você poderá ter. Que você pudesse compreender, amados, que existem perdas que são perfeitas permissões do Deus Altíssimo. E somente através dessas perdas nós podemos ter um encontro real, verdadeiro com Deus, para que possamos caminhar segundo os seus planos, os seus propósitos. Nesse encontro de Saul com Samuel, Deus revela para ele, para Samuel, dizendo assim, acompanha comigo o capítulo 9. Eles foram atrás de Samuel, o profeta, nem conheciam Samuel. 9:15 diz assim, vou ler o 14. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Mas que coisa tremenda, perderam suas jumentas, e Deus prepara esse encontro maravilhoso de Saul com Samuel. Deus revela a Samuel os seus planos, o seu propósito, o seu projeto, escolhendo Saul como rei. Eu quero reforçar para você, meu amado e minha amada, nesse momento, através desta palavra: não importam quais sejam as perdas, não importam quais sejam as circunstâncias, não fique a lamentar as perdas, não fique a murmurar contra Deus. Procure entender os planos, os propósitos de Deus para a tua vida, para o teu casamento, para a tua família, em todas as áreas da tua vida. Às vezes perdemos um emprego, às vezes perdemos um negócio, algum negócio, às vezes perdemos um bem, às vezes perdemos uma oportunidade, às vezes perdemos ou estamos prestes a perder um casamento, às vezes perdemos a saúde. Mas nesse momento de pandemia, nós temos contemplado, ainda hoje recebi uma mensagem, através do WhatsApp, de uma vida que servia a Umbanda, que foi acometida pelo coronavírus, que passou praticamente 2 meses hospitalizada, quase na totalidade, numa UTI. Uma vida que a própria filha disse assim: pastor, quando eu tive a oportunidade de falar de Jesus para minha mãe, eu não falei. Quando eu tive a oportunidade de falar de Jesus para meu pai, eu não falei. Eu não sei se meu pai, porque o pai também foi acometido pelo coronavírus, eu não sei se meu pai e minha mãe sairão vivos do hospital, porque era um tempo de muitas mortes, e as vidas estavam se fragilizando. Nós já levantamos clamor por essas vidas aqui na igreja, com certeza muitos de nós já oramos por essas vidas, e eu creio que Deus ouviu o coração daquela filha, para dar àquela filha uma oportunidade de falar aos seus pais sobre Jesus Cristo. A maior preocupação da vida dela, dessa filha, ela externava dizendo assim: pastor, se meus pais falecerem sem que eu tenha falado para eles de Jesus Cristo, eu vou me sentir culpada pela condenação deles ao inferno. Pude acompanhar essa vida, aconselhar, orientar. Foi muita oração, muito clamor. O pai já saiu há algum tempo e começou a pedir oração para a filha e para alguns parentes que são evangélicos. O pai que não aceitava a Bíblia dentro de casa, não aceitava que falasse no nome de Jesus, teve o coração quebrantado e começou a pedir e a compreender que só Deus podia livrá-los da morte.
Hoje na mensagem, essa filha amada do Deus Altíssimo disse: pastor, minha mãe já teve alta do hospital, ela está em casa, pastor, ela está pedindo para ouvir louvor e pedindo oração. Ela só ouvia músicas de Umbanda e agora só quer ouvir louvor. Ela não aceitava oração, agora está pedindo oração. Às vezes a jumenta que nós perdemos é a nossa saúde, para que voltemos a ter um encontro real com Deus, para que consertemos o nosso caminho com Deus, ou para que conheçamos o Senhor, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos compreender, amados, que quando nós somos fiéis, e preste muita atenção nisso que eu vou dizer agora, quando nós somos fiéis e as perdas ocorrem, e nós não murmuramos, nem contendemos com Deus, mas nos aproximamos de Deus, ou vamos ao encontro de Deus com mais fervor no coração, como foi Saul pela perda das jumentas, dirigido por um servo. Nós precisamos entender quem é que anda conosco. As nossas companhias podem nos aproximar de Deus ou nos distanciar de Deus. As pessoas com as quais caminhamos, as pessoas com as quais compartilhamos a nossa vida, a nossa fé, os nossos problemas, as nossas vitórias, as nossas eventuais derrotas, elas são essenciais para que nós tenhamos a direção. Quem é o nosso conselheiro? A quem damos ouvidos? Damos ouvidos aos servos de Deus ou ao conselho dos ímpios? Nos assentamos junto àqueles que creem em Deus ou junto à roda dos escarnecedores? Quando atravessamos o caminho dos pecadores, nós tentamos resgatar um pecador do seu mau caminho, ou nós caminhamos com ele no caminho do pecado? Se nós somos fiéis, quando as perdas ocorrem, como ocorreu na vida de Jó, pode descansar o coração, permaneça firmado, fiel, porque o Senhor é também o Deus da restituição e tem poder para restituir em dobro tudo que foi perdido, tudo que foi tocado. Quando somos infiéis, Deus não tem nada a ver com as perdas. Nesse aspecto, às vezes nós reclamamos de coisas que nós perdemos e achamos que Deus fechou as portas do céu. Nos esquecemos que o que faz Deus fechar as portas e janelas dos céus é a nossa infidelidade em relação aos dízimos. Às vezes reclamamos, murmuramos, contendemos com Deus porque perdemos emprego, negócios, tantas coisas perdemos, e não nos lembramos de que somos infiéis nos dízimos. E Deus diz que se formos infiéis, as janelas do céu permanecem fechadas. Quando nós somos infiéis, as perdas não vêm de Deus, elas são permitidas por Deus também, pelo agir do devorador. Então eu queria que hoje você pudesse refletir a respeito dessas perdas, saber, essas perdas podem te aproximar de Deus ou estão te distanciando de Deus. Nesse tempo de tantas lutas, tantas aflições, tantas incertezas, tanta insegurança, tempo de perdas, você tem se aproximado de Deus ou tem se distanciado de Deus? Amados, nós perdemos, no geral, nós perdemos o hábito de estar na casa do Senhor, nós perdemos o hábito da comunhão, nós perdemos o hábito do louvor, de aplicar os nossos talentos, nossos dons que recebemos do alto, em louvor e glória do Deus Altíssimo. Sopesadas, amados, e respeitadas todas as restrições que existem, e os que estão sob grandes riscos, existem muitas vidas que, ao invés de, nesse tempo de muitas perdas, muita insegurança, muitas incertezas, ao invés de se aproximarem de Deus, se distanciaram de Deus, acometidas pelo vírus da frieza espiritual. Nós precisamos aprender com a história de Saul, para que a síndrome de Saul não nos contamine. Essa perda fez com que Saul tivesse o maior encontro de sua vida. Preste bem atenção. Quando nós encontramos um servo de Deus, como eu e a Neuza, eu e minha casa encontramos, em junho de 1995,
nós não estávamos apenas diante do servo de Deus, estávamos diante do próprio Deus, usando a vida daquele servo, como Deus usou a vida de Samuel para cumprir o plano da vida de Saul. Segundo ponto, a escolha de Saul. Quando tiveram esse encontro, ainda em 1 Samuel capítulo 9, amados, versículo 11 diz assim: então disse Saul ao moço: bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Versículo 13 diz assim, pessoas que orientaram eles: entrando vós na cidade, logo achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, falando do profeta Samuel, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois come os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Uma observação neste versículo: olha o que é a honra de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Você quer honrar um servo de Deus, uma serva de Deus, quer honrar o próprio Deus, dê sempre a honra àquele que Deus separou para abençoar a sua vida, para dirigir a sua vida, para abençoar o alimento. Esse é um aprendizado tremendo da palavra de Deus. Versículo 15 diz assim, já lemos ele, Samuel teve a revelação do Senhor. Também versículo 16, versículo 17 diz assim agora: e quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já te tenho dito, esse dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do profeta? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o profeta. Sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. E quantas jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, que já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti, para toda a casa de teu pai? Nessa escolha, amado, de Saul, Deus diz para Saul através de Samuel: se preocupa não com as jumentas, que elas já foram achadas. Isso que eu falei das perdas. Quando as perdas fazem parte de um plano de Deus, não são perdas, são propósitos. Elas podem ser achadas ou restituídas rapidamente, ou podem ser restituídas depois de um tempo, mas jamais deixarão de ser restituídas. Deus jamais deixará de fazer com que você seja honrado quando você obedece à voz do Senhor e quando você tem um encontro real e verdadeiro com Ele. Aí Samuel disse para Saul, depois de tranquilizá-lo a respeito das jumentas, assim: para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa do teu pai? Qual era o desejo de Israel? De ter um rei. Saul também sabia que Israel queria um rei. Certamente ele e a casa do pai dele também queriam que Israel fosse governado por um rei. Aí Samuel disse para ele, para que ele pudesse entender: tu serás o rei de Israel. Agora presta atenção aqui no versículo 21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Amados, aqui é uma característica da vida de Saul, que a palavra de Deus diz que essa característica, ela precede a honra, que é a humildade. Quando Saul recebeu aquela palavra de Samuel, falou: eu, escolhido rei? Como pode ser isso? Eu sou filho da menor tribo de Israel, que era a tribo de Benjamim. Benjamim havia sido dizimada em alguns combates, uma grande parte da tribo. Benjamim era o último filho de Jacó. Já era considerado menor também, porque era o último dos 12. Mas ele não era apenas participante da menor tribo. A família dele foi: minha família é a mais simples, é a menor. É a família que tem menos posse, ainda que tivesse as jumentas, ainda que tivesse alguma posse, porque todos de Israel tinham suas posses. A minha família é a menor. O seu coração demonstrando humildade, reconhecimento de que ele não era digno daquela escolha. Amados,
Quando temos um encontro com Jesus, nós também reconhecemos que não merecemos. Nós somos merecedores dessa escolha, desse encontro. Eu chorei diversas vezes pela minha própria teimosia, dizendo: Senhor, como eu pude ser tão cabeça dura? Como meu coração pôde estar tão endurecido que eu não consegui obedecer a sua voz quando o Senhor me chamou na primeira vez, nem na segunda vez? Senhor, como que pode alguém deixar de ouvir a tua voz, se a tua companhia é tão poderosa, tão amorosa, se os teus planos são perfeitos? Mas isso vivendo num tempo de deserto, numa travessia dificílima. Mas o que Deus estava fazendo pela minha vida, e eu pude compreender que as reais perdas que eu podia ter na minha vida não era o emprego, não eram os bens, era a família, o casamento. Hoje, 26 anos depois, comento sempre com a Neuza sobre isso, falo assim: onde estaríamos nós? Onde estariam os nossos filhos? Como seriam os nossos netos, separados dos avós, os filhos separados dos pais, se nós não tivéssemos tido algumas perdas na caminhada? Deus pode restituir todas, mas para Deus, o maior dos tesouros, que é o casamento, que é a família, as suas maiores promessas, que os nossos filhos serão abençoados, e nós seremos abençoados através dos nossos filhos, e veremos os filhos dos nossos filhos. São promessas inigualáveis que Deus tem para os seus amados. Nós, quando tivemos um encontro com o Senhor Jesus, nós também achamos que não merecíamos. Quando fomos escolhidos, nós costumamos dizer assim: o dia em que eu aceitei a Cristo, o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, como se nós tivéssemos assim o poder de dizer assim: Senhor, eu aceito o Senhor. Senhor, eu entrego o Senhor a minha vida. A vida é dele. O que nós fazemos, na verdade, é ter o nosso coração quebrantado e crer que Ele é o nosso Senhor e Salvador, crer na sua obra gloriosa. Porque o próprio Senhor Jesus diz para mim e para você em João 15,16, diz assim: presta atenção, não foi você que me escolheu, fui eu que escolhi você, foi eu que designei para que você caminhe e dê fruto. E é preciso que o seu fruto permaneça, para que tudo quanto você pedir ao Pai em meu nome, Ele possa conceder para você. Nós achamos assim: no dia que eu aceitei, o dia que eu dei uma oportunidade para Deus, o dia que eu resolvi aceitar, o dia que eu desci as águas do batismo, o dia que eu fui à igreja. Poucos vêm à igreja a não ser motivados por perdas. Dificilmente alguém vem para a igreja assim motivado por um amor inigualável. Mesmo os que têm o berço evangélico, muitas vezes não permanecem na igreja, porque não tiveram o mesmo encontro dos pais, da primeira geração de convertidos. Nós reconhecemos que não somos merecedores, mas depois que fazemos parte da igreja, fazemos parte dos planos de Deus, sabe o que acontece conosco? Nós começamos a achar que Deus não tinha outro para escolher, que não fosse eu e você. Quando Deus começa a cumprir o seu propósito em nossas vidas, faz a sua escolha para nos colocar em lugares altos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o diabo pode aproveitar essas situações para envaidecer o nosso coração. Terceiro ponto da trajetória de Saul, a sua ascensão, da simplicidade da sua família ao trono de Israel. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1 diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite, e o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão, por rei, sobre o seu povo, a sua herdade? Acontece um negócio tão sobrenatural aqui. Samuel disse para Saul: a partir de agora você vai caminhar, vai acontecer isso, isso e isso na sua vida, mas você vai ter um encontro muito importante na sua vida, que é o encontro com o Espírito Santo de Deus. Aí o versículo 6 diz assim, 10:6: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás
com os profetas e te mudarás em outro homem. Tu mudarás em outro homem. Amados, o maior presente que nós recebemos, além da salvação, é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O poder transformador do Espírito Santo é o que muda a nossa história. Saul foi possuído pelo Espírito Santo de Deus. Começou a profetizar. E os profetas diziam assim: está Saul entre os profetas também? A unção que ele recebeu não seria apenas, amados, a unção de um rei, mas ele estava sendo ungido rei, também com a unção do Espírito Santo de Deus, para fazer um novo homem, como Deus faz de cada um de nós, novos homens, novas mulheres, novas vidas, em Cristo Jesus. Capítulo 10, versículos 17 ao 20, diz assim a palavra de Deus: convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tornou-se a tribo de Benjamim. Versículo 24. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei. O povo aclama Saul, o escolhido de Deus, como rei de Israel. Viva o rei. Ele chegou ao auge da sua vida, rei de Israel. Amado, talvez você possa não compreender o que significa ser rei de Israel, mas o próprio Senhor Jesus é considerado o rei de Israel, a raiz de Davi, filho de Davi. Deus disse que do trono de Davi não haverá fim. Como Jesus é descendente humanamente dos lombos de Jessé, pai de Davi, considerado raiz, significa dizer que o reino do Senhor Jesus não terá fim. O rei de Israel, rei dos reis, Senhor dos senhores. Saul chega ao auge da sua vida, aclamado, coroado, rei de Israel. E aqui eu quero fazer um alerta para todos nós. O auge do sucesso, o momento em que nós temos a nossa vida como extremamente bem sucedida, o momento em que nós achamos inclusive que as nossas vidas não comportarão mais qualquer contraste com a situação que estamos vivendo, qualquer situação contrária, o momento em que nós olhamos para o espelho, olhamos para aquilo que está em nosso entorno, olhamos para as nossas vitórias, para as nossas conquistas, e dizemos assim: alcancei o sucesso. Esse é o momento mais perigoso que existe na nossa trajetória cristã. Principalmente, amados, se nós nos esquecermos de agradecer a Deus, de glorificar a Deus pelo lugar onde Ele nos colocou. Amados, essa é uma semente maligna, a semente da vaidade, que o inimigo coloca nos nossos corações, para que nós nos esqueçamos de tudo o que o Senhor fez em nossas vidas, da nossa salvação, da nossa conversão, da restauração da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família, das restituições, do cumprimento das promessas, da honra que Ele nos dá. Aí quando Ele nos coloca num lugar alto, Ele diz em Deuteronômio 28 que se nós obedecermos, Ele nos colocará em lugares altos, que estaremos por cabeça e não por cauda, que Ele nos preservará, abençoará a nossa descendência, abençoará a nossa semeadura, a nossa colheita. Quando nós não compreendemos que tudo isso vem do Senhor,
nós criamos, amados, uma vaidade íntima, uma vaidade pessoal que às vezes não manifestamos elas publicamente, mas no oculto do nosso interior temos aquela sensação de que eu consegui. E na verdade, Deus concedeu. Saul foi picado por esse vírus, foi contaminado por esse vírus. Essa semente foi semeada no coração de Saul. E aí nós temos a quarta etapa da sua vida. Tivemos a sua origem, a sua escolha, a sua ascensão. Aí vem a sua desobediência. O coração dantes humilde de Saul se ensoberbece e desobedece. No capítulo 10, versículo 8, Samuel dá uma ordem para Saul, dizendo assim, acompanha comigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Uma ordem que Samuel deu a ele. Samuel foi o que o ungiu. Samuel era o servo de Deus, o representante de Deus na terra naquele tempo. Ele deu uma ordem a Saul. Só que quando Saul foi ungido rei, diz a palavra, amados, que Saul começou a alcançar algumas vitórias. Teve algumas vitórias alcançadas na parte de batalhas, guerras. E no tempo determinado por Samuel, ele foi, mas até onde? Até Gilgal. E no capítulo 13, versículo 8, acompanhe comigo, diz assim a palavra de Deus. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me a oferecer o holocausto. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Sabe o que significa isso? A desobediência impede o cumprimento dos propósitos de Deus em nossas vidas. Parece coisa simples, ele estava sacrificando ao Senhor, mas Saul era rei. Ele não era profeta nem sacerdote. O Espírito Santo estava sobre a vida dele, como está sobre a nossa vida, como ele pode estar sobre a nossa vida, pode nos dirigir. Mas existem coisas que nós não podemos fazer além daquilo que Deus nos concedeu fazer, amados. Existem coisas que nós precisamos compreender, que no reino de Deus existem direções que Deus dá para as nossas vidas. A palavra de Deus determina as coisas que nós precisamos fazer. A palavra de Deus diz, por exemplo, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Se nós somos bem-sucedidos em algum propósito, nós temos que glorificar a Deus. Se não reconhecermos a soberania, a senhoria de Deus, o senhorio de Deus, se não obedecemos a sua vontade, não existe possibilidade de que, mesmo que já tenhamos sido abençoados pela obediência, deixemos de ser abençoados. A obediência que nós dedicamos a Deus até ontem, valeu até ontem, que dedicarmos hoje, vai valer para hoje. Se amanhã formos desobedientes, as bênçãos não poderão nos alcançar. Amados, bênção alcançam os obedientes, e desobediência e infidelidade podem surgir a qualquer momento nas nossas vidas. Por isso a obediência a Deus, ela tem que ser constante, com a fidelidade. A obediência de ontem valeu para ontem, a fidelidade de ontem valeu para ontem. Hoje nós temos que ser obedientes e fiéis, e amanhã
obedientes e infiéis. Se o nosso coração se ensoberbecer, se tornar vaidoso, a desobediência, amados, vai nos levar à queda. Saul teve duas situações: desobediência. E aí eu quero voltar ao capítulo 15, amados, onde nós iniciamos, quando Deus dá a ordem para ele, dizendo: você vai à guerra. Segundo teste de Deus para ele. Primeiro ele tinha sido reprovado. Deus dá uma outra oportunidade. Você vai agora, mano, a guerra contra os amalequitas. E você vai destruir todos os amalequitas. Lá em Êxodo, amados, capítulo 17, você não precisa abrir, só para entender. Os amalequitas armaram ciladas e atacaram o povo de Deus no deserto. Tentaram destruir o povo de Deus. Deus disse assim: eu irei destruir este povo de toda a face da terra. Os amalequitas não poderão subsistir, porque eles afrontaram o povo do Deus vivo. Amados, quero dizer para vocês, se vocês ainda não compreendem o seguinte: não se preocupem com os seus inimigos, com os seus detratores, com os seus caluniadores. Se diante de Deus você estiver com o coração em paz, em obediência e fidelidade, os inimigos que se levantarem contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus planos e projetos, se tornarão inimigos do próprio Deus. E Deus diz que nós não precisamos nos preocupar e nos vingar dos nossos inimigos. Porque eles se tornam inimigos de Deus. E é Deus quem peleja por nós. Não se preocupe. Deus disse que Saul deveria destruir os amalequitas. E ele diz, versículo 3: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Sabe o que Saul faz? Versículo 7 diz assim: então feriu Saul os amalequitas, desde Avilã até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio de espada. E Saul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Sabe o que significa isso? Quando Deus pede para nós não nos contaminarmos com aquilo que agrada os nossos olhos, com aquilo que molda o nosso coração, mas permaneçamos fiéis àquilo que Ele determinou. O inimigo arma ciladas, coloca, amados, assim, manjares diante de nós, para que sejamos laçados, aquilo que a palavra de Deus chama de astutas ciladas do inimigo. Saul e todo o seu exército caíram nessa astuta cilada, separaram tudo que tinha valor, sem compreender que o maior valor de um servo de Deus é a sua obediência ao próprio Deus, é o seu temor ao Deus, a sua obediência à vontade de Deus, a sua fidelidade. Esses são os valores reais da nossa caminhada cristã. E aí nós temos exatamente no versículo 10 e 11, quando Deus diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Aqui nós temos, amados, a queda de Saul. Ele foi rejeitado pelo Senhor. Sabe o que significa isso, amado? Samuel disse para ele, como já lemos, versículo 17, 15 a 17: Saul, Saul, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste colocado por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Aquele coração humilde, aquele servo resignado, se ensoberbeceu, achou que podia tudo, desobedeceu a Deus e teve a sua queda. O que isso tem a ver comigo, com você? Quais são os perigos
que tem na nossa vida. Quero dizer para você, meu amado, a palavra de Deus diz, num dos versículos mais conhecidos da Bíblia, o 15 e 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado e feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Capítulo 16, Deus repreende a Samuel. Quero encerrar com esse versículo, diz assim, Deus para Samuel: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Queria que você se colocasse em pé na presença do Senhor, que você guardasse essa história, que você pudesse marcar no seu coração essa verdade. Cuidado, a síndrome de Saul pode contaminar você e impedir sua vitória. Não importam as experiências, a obediência, a fidelidade que você teve até hoje, permaneça fiel. Dê ao Senhor a glória que Ele é devida, e tenha a certeza absoluta na sua trajetória cristã: o maior tesouro que nós temos é a nossa obediência, a nossa fidelidade, porque isso abre para nós as portas da vitória. Amados, quando o nosso coração se envaidece, se ensoberbece, quando a frieza espiritual, o distanciamento de Deus se fazem presente na nossa trajetória cristã, nós estamos fechando as portas. E essas atitudes, essa síndrome de Saul, pode impedir a nossa vitória. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos. Clamamos a Ti, Senhor, pela multidão das Tuas misericórdias. Tem misericórdia de nós. Livra-nos de toda vaidade, toda presunção, toda soberba. Livra-nos, Senhor, da síndrome de Saul, para que não sejamos contaminados por ela e as portas se fechem pela nossa vaidade, pela nossa presunção, pela soberba, pela desobediência. Dá-nos a porção, Senhor, com a qual estamos acostumados. Livra-nos da ganância, Senhor. Livra-nos, ó Pai, do olhar que cobiça, Senhor. Livra-nos, Senhor, daquilo que o mundo oferece, mas que nós possamos oferecer ao mundo aquilo que o Senhor nos oferece. Pai amado Deus de poder, visita com Teu poder cada vida, tanto no Teu santuário quanto nas casas. Visita as famílias, ó Pai, e opera poderosamente. Nós sabemos, a Tua palavra diz, Senhor, que se formos obedientes, as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. E se formos desobedientes, as maldições virão sobre nós e nos alcançarão. Saul, de origem humilde, reconhecendo a sua pequenez, foi escolhido pelo Senhor e foi exaltado pelo Senhor. Teve uma grande ascensão, foi até o trono de Israel, mas passou a desobedecer, achando que podia tudo, e foi grande a sua queda. Senhor, que nós possamos permanecer na porção que o Senhor nos colocou, na posição que o Senhor nos colocou, reconhecendo todos os benefícios, todo o Teu amor, a multidão das Tuas misericórdias, a Tua graça inigualável, Senhor. Faze-nos caminhar em humildade, em obediência e fidelidade, que a Tua palavra diz que isso precede a honra. Livra-nos, ó Pai, da soberba, da presunção, do orgulho, da vaidade, porque isso precede a queda. Assim clamamos a Ti. Opera em nós segundo o Teu querer, para o louvor da Tua glória. Amado Espírito, vem sobre as nossas vidas. Possui-nos tremenda e poderosamente. Muda os nossos corações, a nossa mente. Faze-nos, Senhor, com que possamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a Tua vontade, que é boa, é agradável, é perfeita. Assim clamamos a Ti, dando graças, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém, amados? Deus seja louvado por essa porção gloriosa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos amados do Deus Altíssimo, desde agora e para todo sempre. E o Senhor nos livre da síndrome de Saul, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, e meus cumprimentos na paz do Senhor.